Deus precisava me tirar daqui, sabe? Ele precisava que eu tivesse raízes nele, não nas coisas que eu tinha aqui, nas pessoas que eu tinha aqui. Porque muitas vezes a gente não se permite conhecer a Deus porque a gente tá tão apegado a antigas coisas. E lá era tudo novo. Era uma vida nova, é uma nova rotina. Eu não tinha praticamente ninguém além de Deus. Então eu fui muito profundo com ele. Foi um tempo incrível. Eu vivi coisas incríveis. Tanto que voltar pro Brasil era sem chance pra mim. E como é que tu vê isso, assim, essa tua volta, esse teu retorno? Hoje, assim, pelo tudo que tu carrega e tudo que tu está vivendo hoje, tu consegue enxergar, assim, os processos de Deus tão claros na tua vida? Consigo. Com um propósito? Quando eu tava lá no Canadá, eu lembro que sim, que eu conversava com todo mundo e eu falava, é impossível eu ir pro Brasil. Voltar pro Brasil é algo que não cogito. E eu falo, só se Deus quiser. Só que ao mesmo tempo que eu falava só se Deus quiser, eu tava agarrada naquilo. E eu lembro que um dia num culto, o pastor falou, existem pessoas aqui que têm feito de coisas e lugares, Isaac. E eu tomei aquilo pra mim. Eu sabia que eu tava fazendo do Canadá aquilo. E você precisa entregar para que Deus cumpra as promessas dele. E naquele dia eu falei, Deus, se eu tenho feito o Canadá esse Isaac, eu te entrego. Então, depois passaram-se 2 anos desse dia, 1 ano e meio. Tu morou quanto tempo lá? 3 anos. Eu apliquei pra mudança de visto e tal, e eu tava trabalhando e eu recebi um e-mail de que meu visto tinha sido negado. Eu lembro, assim, que era a única chance de eu vir embora. Porque eu tinha conversado com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é quem determina todas as coisas. Então, se o Senhor quiser que eu fique, o impossível vai acontecer. Já vi tantos impossíveis envolvendo visto. E quando meu visto foi negado dentro de mim, Tade, eu senti uma dor tão grande, tão grande. Eu lembro que eu fui pro meu quarto naquele dia e eu falei assim pra Deus, tá doendo? Eu não admito, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu amo estar aqui, o quanto eu sinto a tua presença aqui, o quanto eu sinto que é esse o meu lugar. E aí eu abri a Bíblia e eu lembro que na Bíblia tava escrito assim, a mulher que está gerando um filho, ela sente dores de parto, mas quando ela dá à luz, ela desfruta de uma felicidade que não tem fim. E ali, Deus falou pra mim, essa dor que tu tá sentindo é porque tu tá gerando algo, mas tu vai desfrutar dessa felicidade. E ali eu entendi que Deus tinha coisas maiores do que eu podia imaginar. E que não era sobre o Canadá, era sobre estar no centro da vontade dele. E ali eu aceitei, me doesse o que doesse, a viver os planos dele. Não, e é tão incrível, assim, porque os nãos de Deus, eles são tão necessários, né? Porque na hora, assim, nos dá um desespero, dá aquele ruim, aquela coisa assim, não era isso que eu queria, Deus. Mas depois a gente consegue olhar pra trás, e assim, eu já recebi muitos, né? Muito mais, assim, do meu temperamento, da minha personalidade, de ser imediatista, de querer fazer tudo pra ontem. E muitas vezes, assim, das pessoas falam, não é pra cá, é pra lá. Não é assim. Por mais que tu queira, e naquele momento aquela coisa assim, aquela sensação de dor, de desespero, e aí depois tu olha pra trás e fala, Deus, muito obrigada. Muito obrigada pelo aquele não, porque hoje não estaria vivendo que tudo que eu tô vivendo hoje, se eu tivesse ido pelo aquele caminho que eu queria, que eu enxergo, né? E eu falo muito isso, assim, que o importante é essa conexão com Deus, sabe? Porque é Ele que nos direciona. Porque se eu for olhar pra ti, eu vou dizer assim, ai, Carla, eu acho que é melhor esse caminho aqui. Mas a minha visão é tão limitada quanto a tua. Nós somos humanas e nós vamos errar, entende? Então, quando a gente se aprofunda em Deus, Ele nos direciona o melhor caminho, né? É exatamente isso. E é engraçado, tá, de ter falado sobre isso, porque eu cheguei a receber ligações de pessoas dizendo pra eu não voltar. Tipo assim, Carla, não volta porque tu vai perder a chance de estar aqui. Não volta porque tu consegue se legalizar depois. E ficar ilegal pra mim não era uma opção. Primeiro porque eu tinha minha profissão aqui, eu tinha minha família aqui que podia precisar de mim, e eu tinha um voto com Deus. Porque eu não queria dar essa legalidade. E assim, era entre eu e Deus. Ele podia ter feito diferente se ele quisesse. E eu podia ter escutado essas pessoas também. E eu não sei o que eu estaria vivendo, mas eu sei que o que eu tô vivendo hoje valeu a pena, sabe? Com certeza. Sabes que nós moramos em Portugal, né? Eu tinha 17 anos, nós casamos, fiz 18 anos lá, eu morei 1 ano e o Leandro morou quase 2. E quando nós decidimos voltar, porque eu também fiz muita prova com Deus, sabe? Muita prova com Deus pra ir e muita prova com Deus pra vir.
E o Leandro não queria vir, porque naquela época, em 2004, nós casamos, 2005 nós moramos lá. Naquela época, era assim, ir pro exterior era algo uau, era algo muito, assim, muito extraordinário. E principalmente pela nossa capacidade financeira, pela família ser humilde, a gente não tinha condição. Tipo, mal tinha saído de Rio Grande, que é uma cidadezinha, né, do interior do Rio Grande do Sul. Imagina ir pro exterior. Era algo, assim, impossível aos olhos humanos, né? Mas para Deus nada é impossível. E nós fomos, então, para muitas pessoas aquilo era assim, ó, a oportunidade de vida. Vocês têm que agarrar essa oportunidade e levar pro resto da vida. E quando eu não queria mais ficar, porque é muito difícil morar no exterior. Saudade da família, a gente se sente muito sozinho, sabe? A cultura é diferente, é tudo diferente. Então, assim, por isso que eu digo, tem que ter um propósito de Deus, sabe? Pra tu permanecer, assim. E quando eu não aguentava mais, eu orava muito, eu chorava. Nós não tínhamos nenhum apoio de igreja, porque lá, Portugal, naquela época, era muito, muito mais católica, assim, sabe? E não tinha igrejas evangélicas, era o culto a cada 15 dias. Então, nós não tínhamos um apoio, assim. E a igreja que nós fomos era só de pessoas mais idosas mesmo. E foi um processo muito difícil na nossa vida, muito difícil. E quando chegou um ponto, eu disse pra ele, eu não quero mais ficar, eu quero ir embora. E o Leandro assim, meu Deus, é a chance da nossa vida. Poxa, a gente tá ganhando em euro, a gente ganhava muito bem se a gente fosse converter pro Brasil e tudo mais, né? E era uma oportunidade boa mesmo. E eu orava muito a Deus, assim, orava, e eu dizia assim, Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma resposta. E eu fazia prova com Deus, eu dizia, Senhor, tem que dar uma resposta, tem que dar uma resposta. E chegou um ponto de eu falar pro Leandro assim, ó, eu não aguento mais. A minha mãe entrou numa depressão profunda, sabe? Os pais dele estavam muito mal, o meu pai estava mal, e eu só conseguia abrir meu coração pro meu pai, eu só conseguia chorar com o meu pai no telefone, porque eu disse assim, se eu falar pra toda a família o que a gente passa aqui, o que a gente chora aqui, eles vão se desesperar. Então eu só abri pro meu pai porque eu considerava meu pai uma pessoa forte pra aguentar aquilo, sabe? E a nossa família dizia, nunca mais vocês vão voltar e tal. E eu sou muito família, eu sou muito agarrada com a família, sabe? E aí, quando eu pedi uma prova para Deus, eu falei, Deus, o Senhor tem que mandar alguém, porque dentro de mim, eu não sabia o que era meu, o que era do Espírito Santo, e eu tava naquela guerra e eu era bem novinha, né? Eu tinha 18 anos. E aí, o meu pai ligou, eu me lembro que meu pai me ligou e falou assim, filha, olha, um profeta que teve na cidade na época, ficou amigo do meu pai, ligou para ele, era meia-noite no Brasil e era, acho que, tipo, 6 horas, 7 horas da manhã lá em Portugal. E ele, eu não tô entendendo nada, mas ele falou assim, o tempo de vocês aí acabou, que ele viu vocês dentro do avião, voltando pro Brasil. Meu Deus, cara, assim, eu chorava, e eu pulava, e eu dizia, glória a Deus, é tudo que eu queria, tudo que eu queria, tudo que eu queria. E para muitas pessoas, a gente perdeu a chance da vida, sabe? E pro Leandro foi um processo bem difícil, bem doloroso, assim, porque ele quando nós voltamos pro Brasil, ele meio que quis entrar numa depressão, por ter perdido a oportunidade e tal, mas depois com as coisas todas que Deus fez na nossa vida, hoje a gente consegue conversar e dizer assim que foi necessário. Foi necessário esse processo todo, sabe? Mas só quem passa pelo processo entende, né? Por isso que eu digo assim, a importância da conexão com o Espírito Santo, porque às vezes as pessoas, elas querem nos ajudar até. Elas têm uma boa intenção, né? Por amor, mas elas são humanas. Elas não têm essa capacidade, né? Eu acho que eu fiquei mais parecida com o Leandro. Porque quando eu voltei... Assim, ainda que eu soubesse, e eu acho que isso é muito importante a gente falar, tá? De não é porque a gente escuta um não que vem de Deus que é fácil. Porque nós somos humanos, nós somos carnes, nós temos os nossos sonhos, ainda que a palavra final seja de Deus, né? Então, quando eu voltei, a Carla cristã, ela era canadense, sabe? Aqui era a antiga Carla. E hoje eu entendo que eu precisava vir pra muitas coisas, não era só pra entender que eu não era mais aquela pessoa, que eu era uma nova criatura. E quando eu voltei, eu me senti perdida. Eu quase entrei em depressão, eu sofri um acidente. Então, assim, aconteceram muitas coisas ruins. Mas até eu aceitar. Por isso que eu acho que muitas vezes a gente se prolonga no processo por não aceitar. Eu não aceitava. Eu ainda queria ir, eu ainda tava buscando quando que vai acontecer. O dia que eu falei assim, Deus... eu entendo. Nesse meio tempo, eu cheguei a pensar assim, cara, isso não é pra mim, sabe? Mas aí eu sofri um acidente, tava na mesa de cirurgia, assim, pra ir pra cirurgia, a hora que aparece aquela luz, assim, eu falei, Deus, eu entrego a minha vida hoje, de novo, pra viver ou pra morrer. E o viver é aqui no Brasil ou não.